Boa tarde, gente. Meu nome é Sérgio Pereira da Silva, mas eu me apresento como Sérgio Cassuté. Ainda não me acostumei com esse novo nome, Sérgio Cassuté, mas eu tenho que me acostumar porque é meu nome, eu escolhi como nome esotérico, tá? Eu acho que nada mais coerente do que meu nome ser Sérgio Cassuté. E eu sempre venho aqui, eu tenho esse canal no YouTube, para conversar, ou melhor, conversar não, porque eu não converso, ninguém fala nada, coitado de vocês. Quem fala sou eu. Eu venho sempre propor, vejam bem, eu não gosto de dizer que eu venho afirmar nada. Algumas coisas que eu posso afirmar, eu afirmo. Meu nome é Sérgio, isso eu posso afirmar. Mas nem tudo a gente pode afirmar, porque nem tudo a gente tem tanta certeza. E quanto mais certeza a gente tem, maior a vergonha a gente passa quando a gente vê que aquela certeza não era tão certa do jeito que a gente acha. Então eu proponho sempre algum pensamento, eu sempre proponho pensar sobre alguma coisa. E hoje eu vim propor um assunto chamado Gênesis. O que é Gênesis? Independente da religião, tem gente que acha que Gênesis é uma só, né? Pode ser uma só, refere-se à criação do mundo, né? Mas Gênesis, na verdade, Gênese ou Gênesis, na verdade, é o primeiro livro. É um livro, Gênesis é um livro, tá? Que trata da criação do mundo. É o primeiro livro escrito pela Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, que antecede, né, o livro do Êxodo. Ela faz parte do Pentateuco, acho que é isso, Pentateuco. E ali faz parte também do Torá, como um dos 5 primeiros. Esses são os 5 primeiros livros bíblicos do que a Wikipédia fala, né? Desculpa a referência que muita gente não tem como confiante, mas é de onde eu gosto de partir, que é acessível a todo mundo. Só que eu queria falar o seguinte, gente. Eu respeito demais a Bíblia cristã, a Bíblia sagrada, né? Eu tenho ela durante muitos anos. Vou mostrar para vocês a Bíblia, tá? Quem me deu essa Bíblia aqui foi uma senhora da Igreja Batista do Meier. E eu fiquei muito feliz dela ter me dado uma Bíblia, porque eu já era um bandista quando ela me deu a Bíblia. Ela era uma vizinha minha. Eu tenho muito orgulho de ter recebido essa Bíblia das mãos de uma senhora evangélica, né, batista. Não sei se a gente pode falar evangélico batista, porque eu não conheço essas divisões ou subdivisões. Protestante, batista, eu não entendo, eu não conheço. Eu sou mais para o espiritualista. Só que, fora os outros livros que eu citei aqui, como sendo Gênesis, também a gente tem essa, desculpa a capa, a gente tem essa Gênese aqui, de Kardec, que é a forma com que ele vê a criação do mundo. Kardec sempre escreveu de acordo com como ele via o que estava escrito na Bíblia.
no Evangelho, né? Como é chamado. E também tem este livro aqui, que tem muito a ver com isso. Esse já é do Edgar Armand, que fala sobre os exilados de Capela. Você, Sérgio, quer o que? Mostrar a bibliografia? Não. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente não deve olhar as coisas por um ângulo só, tá? Porque quando a gente olha por um ângulo só, a gente fica sem condições de, não é de debater, ninguém tem que debater nada com ninguém, mas de refletir sobre outras possibilidades e criar pensamentos que limitam a nossa capacidade de pensar, né? Um lugar onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa. Eu acho isso. Eu aprendi isso com um professor falando. Eu nunca esqueci. Um lugar onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa. Né? Ninguém pensa mesmo. A ciência, por exemplo, quando ela é apresentada numa sala de aula, em qualquer lugar, numa palestra, num livro, ela o tempo todo abre condições de ser debatida, de ser remexida, de ser contestada. A contestação não é uma briga, é uma troca. A contestação é uma troca, uma possibilidade de ver de uma maneira diferente, né? Quando a gente consegue ver Exilados de Capela é uma posição, a gente não tem que jogar fora porque a gente acha absurdo. Se tivesse um livro aqui falando sobre os terrestres, eram os deuses dos terrestres que eu li, eu nunca joguei fora. A Gênese de Kardec nunca deve ser jogada fora, para mim. Todas elas fazem parte da Gênese. E mais do que isso, ainda tem essa daqui. Mitologia dos orixás. Na mitologia dos orixás existe a Gênese, a criação do mundo segundo a visão Yorubá, Jeje, como se diz, angolana, moçambicana. Quer dizer, são várias formas de ver a criação do mundo. Eu vou ainda depois falar sobre outra. Existe a mitologia nórdica, tá? Todas essas mitologias fornecem a nós, fornecem a nós, esotéricos, ou pretensos esotéricos, condições da gente interpretar um livro, interpretar uma carta, um tarô, num jogo de búzio, num jogo de tarô egípcio, um jogo de tarô de baralho cigano, um jogo de baralho normal, um jogo qualquer, um jogo de pedrinha, um jogo de obi, um jogo da Angola, que eu não gosto muito de falar qual o tipo de jogo que a Angola faz. São jogos divinatórios muito respeitáveis. E eles necessitam, sim, aqui a mitologia nórdica vai falar das runas, tá? A mitologia nórdica, para cada pedrinha que a gente chama de runa nórdica, existe um deus representante. E dentro de cada deus não, e para cada deus existe uma situação, existe uma interpretação da vida no local em que a pedra está. Existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que engloba também
a Gênese. Eu estou mostrando para vocês a quantidade, uma pequena, aliás, quantidade de... Eu não estou mostrando aqui o Torá, não estou mostrando o Pentateuco, que foi falado aqui. Eu não estou mostrando uma série de outros livros que existem e que às vezes eu não tenho, às vezes não, talvez eu não tenha nem noção de que exista. Existe esse livro aqui também, que não fala exatamente. Esse livro é o Bhagavad Gita, que eu ganhei de um Hare Krishna. Embora se trate de uma luta, eles mostram como é que foi formado um território que eles chamam de divino, tá? E existe o livro de Urântia, que é difícil, viu? Eu não consegui acabar de ler esse livro, porque esse livro aqui, ele fala da história da Terra, do universo e da vida dos ensinamentos de Jesus. Mas ele engloba ensinamentos, sabe? Coisas assim de doido. Existe ali alguns outros, tá? Que eu não vou colocar todos aqui. Mas existe ainda o Homo Deus, que engloba muita coisa referente à criação do mundo. Ele não fala exatamente, não se dedica tão fortemente. Desculpa eu levantar a cabeça e descer, tá? Eles não dedicam exatamente tanto a Gênese, mas existe, eles englobam, de uma forma ou de outra faz a gente pensar em alguns aspectos da Gênese de uma forma própria. Então existem vários livros para a gente poder explorar os livros, né, da Gênese, os livros da Gênese. Então o que eu quero falar com vocês? O que eu quero falar com vocês é que a gente não deve se fechar, né? A gente não deve se fechar numa coisa e dizer: essa é a palavra. Não é a palavra que eu conheço, gente. Não é a palavra final. Eu gostaria de falar isso, tá? E a gente, o bom é a gente ter a capacidade. Não estou dizendo que eu sou bom, não, tá? Nem que eu tenho essa capacidade sempre. Mas o bom é a gente ter a capacidade de deixar o outro falar, ou deixar o outro ler, ou ligar o YouTube, ouvir o que o outro tem a dizer, porque para não nos tornarmos uma pessoa arrogante, e essa arrogância vir a ser uma ignorância, tá? Então eu queria mostrar isso. Eu queria falar sobre a Gênese num sentido geral. A Gênese... sim, desculpa, eu ia esquecendo. Ia esquecendo mesmo. Eu não tenho, graças a Deus eu não peguei, porque nem também não tive ainda como comprar, o livro do Carl Sagan, que fala sobre o nascimento da Terra através da explosão, né? Do Big Bang, e que é uma outra vertente que a gente tem que aceitar. Aceitar não, a gente tem que ouvir. Não adianta a gente ficar fechado só na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, entre aspas, porque é uma Bíblia, né? Qual é a Bíblia que não vai ser sagrada, né? E não existe só uma Bíblia, né? Existem várias, né? Existem várias, podem ter até outro nome, mas são Bíblias. Existem até outras com o nome de Bíblia mesmo, né? Então eu queria falar sobre isso. Fora todo o lado esotérico, fora o lado, vamos dizer, religioso, entre aspas, né?
fora o lado mitológico, que não é, né, que é mais literário do que outra coisa, para se juntar, existe ainda o lado científico da Gênese, né? E o interessante é a gente aprender, é a gente ouvir e a gente conversar. Porque se você tem uma versão só para uma coisa, o outro vem a matar você com 3 versões diferentes, no mínimo. E pronto, né? Então, o que eu queria mostrar é isso. Não é polêmica, não é nada. Não é nem conselho, né? É um pedido, né? De respeito, né? Isso é que eu falo para vocês. Quando existe respeito, ninguém perde. Todo mundo ganha. Inclusive conhecimento, né? Se você é radical, se você é totalitário, se você fecha com um grupo e aquilo a partir dali não abre mais nada, pronto, sabe? Aquilo ali fechou, falou, o nome já fala, fechei com isso e não acaba abrindo, não falo mais nada. Se a pessoa fechou com isso, o que a gente vai falar, né? Agora, se a pessoa se abre para ouvir, ou para ler, ou para conversar, né? Para justificar, para tentar convencer, ou não, aceitar também, ou não, aí já fica mais fácil a vida. Não é só a Gênesis que eu estou falando, eu estou dando o exemplo da Gênesis, mas fica melhor a vida. É isso então, gente. Eu estou indo para o meu 40º, acho que é isso, 40 vídeo, né? E daqui a pouco eu vou ter a surpresa, né? Quando chegar aos 40, eu vou ter uma surpresa para quem menos espera, tá? Um beijo para vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus.